Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Hoje nós enfim vamos conseguir finalizar esse capítulo 4 do livro, né? É o capítulo 4 que a gente está estudando? Sim, é isso mesmo, capítulo 4, tá? Falando ali sobre movimento. E aí a gente viu ali os conceitos de inércia, conceito de movimento, né? Que sempre tem que ter ali um ponto ali, um observador. Falamos sobre velocidade, sobre aceleração, tá? Vimos ali que podemos ter uma aceleração positiva, uma aceleração negativa, uma velocidade em sentido positivo, em sentido negativo. E agora nós vamos falar sobre os tipos de movimento, tá? Então o assunto de hoje começa na página 79, tá? E tem o título Movimentos Constantes. Então vamos ver o que o livro tem aí para nos apresentar na aula de hoje. Movimentos constantes são aqueles que mantêm uma mesma característica inalterada durante todo o percurso. De acordo com a velocidade e a aceleração, podemos pensar em dois tipos básicos de movimento constante: o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, tá? O movimento uniforme, ele tem essa sigla aí, ó, MU, tá? Então, quando a gente estiver falando de MU, é claro, né, vocês vão lembrar do movimento uniforme. Esse MU é aquele em que o móvel não sofre aceleração e se move em uma trajetória com velocidade constante, tá? Os ponteiros de relógio, eles se movem na mesma velocidade, assim, né? Os outros exemplos eu não concordo muito, mas pode ser que seja considerado, né? Ali o livro fala sobre um corredor em ritmo de Cooper em um trem após atingir a sua velocidade padrão, tá? Por que eu não concordo muito com um corredor em ritmo de Cooper? Porque nós, seres humanos, somos seres, matematicamente falando, incalculáveis, né? Imprevisíveis. Então, um corredor ali, mesmo que ele esteja ali em ritmo de Cooper, ele pode acabar em dado momento acelerando ou diminuindo a sua velocidade, né? Por conta de diversos fatores: cansaço, desconforto e N coisas, né? No caso do trem, é bem parecido, né? A gente tem a sinalização dos trens, onde pode ser que ele tenha que frear, a gente tem horários a cumprir, pode ser que ele tenha que acelerar. Então, eu acho que o melhor exemplo, no caso que o livro deu, foi o relógio. Por quê? Porque o relógio, a gente tem aqui os ponteiros, né? A gente sabe que esse ponteiro fininho aqui, que eu vou riscar aqui de azul, espero que dê para vocês enxergarem aí, ele se move de 1 em 1 segundo, né? Então ele vai descendo de 1 em 1 segundo, tá? Esse maior aqui, ó, ele vai se mover de 1 em 1 minuto, tá? Ou de 60 em 60 segundos. Então a gente não vai ter ali uma aceleração variada, tá? Temos ali uma aceleração constante. E esse daqui, menorzinho, ele se move de hora em hora, ou seja, a cada 60 minutos. Então o relógio é o melhor exemplo que a gente tem de movimento constante, tá bom? Então, continuando ali o texto do livro, móveis em movimento uniforme percorrem a mesma distância em um mesmo intervalo de tempo, tá? Já agora, na página 80, nós temos a continuação ali que diz: quando as acelerações instantâneas de um móvel são invariáveis, diz-se que
o móvel está em aceleração constante. Móveis em aceleração constante estão realizando o movimento uniformemente variado, ou MUV, tá? Então, lembrando, movimento uniforme é aquele em que o móvel não sofre aceleração e se move em sua trajetória com velocidade constante, tá? Movimento uniformemente variado, MUV, eles têm a aceleração constante e a velocidade varia de maneira uniforme conforme o tempo, tá? Então, quem tem um livro já sublinha aí, quem não tem já copia essa parte separada porque vai ser importante para vocês. E aí temos de novo os exemplos, né? Um carro que acabou de sair do semáforo, onde esteve parado por algum tempo, tende a mover-se em MUV, até chegar à velocidade padrão de seu movimento quando passa a realizar MU, tá bom? Quando passa a realizar um movimento uniforme. E a gente pode parar para pensar, por exemplo, em um trânsito na Avenida Brasil ou na Dutra. O carro ele fica parado ali por um tempo, quando o engarrafamento acaba, quando o trânsito ali ele se dispersa, o carro ele tende a acelerar, mas ele precisa respeitar um limite de velocidade. Esse limite de velocidade pode variar de 60 a 90 quilômetros por hora. Então, no momento em que ele está acelerando, né, de 0 a 60, ele está realizando que tipo de movimento? Ele está realizando o MUV. Desde o momento que ele mantém a mesma velocidade de 60 km por hora constantemente, tá? Ele passa a realizar o movimento uniforme, que é só MU. Então, continuando lá o que o livro diz pra gente, o movimento em linha reta é o mais simples dentre os movimentos que estudamos. Por esse motivo, vamos estudar um pouco mais desse movimento para aprofundarmos nossos estudos em cinética. Então, gente, não existem somente esses tipos de movimento, né? Dentre qualquer outro exemplo aí que você possa imaginar na sua cabeça, diferente desses movimentos em linha reta. Mas para começar a estudar, seria bom que a gente começasse por esses que são os mais simples. E para fazer isso, a gente vai fazer como a gente já tem feito, uso da matemática, tá, gente? A matemática, ela é um ótimo recurso, né, para que nós possamos entender os fenômenos físicos, tá? Então agora a gente vai aplicar alguns conceitos matemáticos para entender ali o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, falando sobre movimento retilíneo uniforme, tá? O MRU, nós temos aí dois gráficos que a gente vai analisar, mas antes de analisar esses gráficos, vamos entender o contexto, né? Primeiro, esse gráfico se trata, tá no livro de vocês, de um exemplo. Vamos imaginar que uma corredora pratica Cooper, né? Aquela caminhada ali leve, naquele mesmo ritmo, sem que a gente acelere, sem que a gente comece ali a andar devagar. A gente mantém sempre o mesmo ritmo. Isso é o Cooper. Em uma trilha de linha reta durante 10 minutos, com velocidade de 2 metros por segundo. Analisando seu movimento, podemos construir a seguinte tabela, na qual registramos o intervalo de tempo
em segundos, né? O nosso T, tá? Esse Tzinho aqui. E a distância percorrida em metros, que é o nosso S, tá? Talvez vocês estejam se perguntando por que T para tempo e S para distância ou para metros. Porque na física, gente, a gente costuma usar realmente o S ali tanto para distância, quanto para metragem, quanto para deslocamento. As fórmulas costumam usar o S mesmo, tá? Então, continuando com esses dados, nós podemos construir um gráfico relacionando a posição da corredora em função do tempo, utilizando o tempo utilizado no percurso. Para tanto, utilizaremos um sistema cartesiano, né, que vocês já sabem, já conhecem o plano cartesiano, que é esse daqui, ó. Lembra? Aquela cruzinha que vocês devem ter visto no 6º ano, se repetiu no 7º, no 8º, e agora a gente está vendo aqui de novo em física no 9º. E aí temos para cá uma numeração positiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui é o nosso eixo X, certo? Que é o eixo do que? Das abscissas. E aqui o nosso eixo Y, 1, 2, 3, 4, tá? Também é numerado, que é o eixo das ordenadas, tá bom? Para baixo nós temos a numeração negativa e aqui para trás a mesma coisa, negativo, tá? Esse é o nosso plano cartesiano que a gente vai usar aqui em física para entender esse fenômeno aí, o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, voltando, o tempo ele tá no eixo das abscissas, aqui no eixo X, e a distância percorrida tá aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y. E o que isso quer dizer pra gente? Bom, ela praticou o Cooper ali, correu durante 10 minutos. A velocidade dela era uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, no instante zero, no tempo zero, né? Aqui não tinha passado nenhum tempo e ela não tinha percorrido nenhuma distância. Ao se passar 1 segundo, ela andou quantos metros? 2 metros. Por quê? Porque a velocidade dela era 2 metros a cada 1 segundo, tá bom? E aí, se passou 2 segundos, foram para 4 metros. 3 segundos, 6 metros. 4 segundos, 8 metros. 5 segundos, 10 metros. Com isso, nós podemos construir a tabelinha aqui, ó. Exatamente o que a gente viu, tá? 1 segundo, 2 metros, 2 segundos, 4 metros, 3 segundos, 6 metros, 4 segundos, 8 metros, 5 segundos, 10 metros, tá? Mas pode acontecer que ela comece a retroceder. Lembra que quando a nossa posição ela começa ali do nosso ponto final, né? Nós temos um movimento com um nome diferente. Quem lembra esse nome, né? Nós temos um movimento retrogrado no gráfico. Então, o nosso S0, a nossa posição inicial, vai ser aqui, ó, o 10, tá? E aí, agora, ela estava aqui nessa posição 10 quando estava parada. E aí, quando se passou 1 segundo, ela foi aqui e andou 2 metros, tá?
Como ela estava na posição 10 e está voltando, então nós vamos ali para 8 metros. Quando ela andou 2 segundos, foi para 6. 3 segundos, foi para 4. 4 segundos, foi para 2. 5 segundos, foi para 0. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que quando a gente tem um movimento progressivo, nós temos uma reta o quê? Ascendente, tá? E quando a gente tem um movimento retrogrado, nós temos uma reta descendente, tá bom? Uma outra coisa que nós podemos perceber também é que com o estudo, né, do movimento, nós podemos descobrir, né, nós podemos perceber facilmente a posição inicial, a posição final, o intervalo de tempo e a velocidade do móvel, tá bom? Tudo isso usando os conhecimentos que a gente já viu até aqui e alguns recursos matemáticos, como as tabelas e o plano cartesiano. Lá na página 82 tem mais um gráfico que é interessante que a gente veja. Esse gráfico da página 82, ele mostra um movimento retilíneo uniforme ali com velocidade constante. E quando nós falamos de velocidade constante, nós podemos supor que a nossa aceleração, nosso A, que é igual a variação da velocidade sobre o tempo, é igual a zero, ou seja, não temos aceleração, tá? Por isso, todo gráfico, né, de movimento retilíneo uniforme, onde não houver aceleração, onde a velocidade for constante, esse gráfico ele vai ser representado por uma reta horizontal, tá? Ali paralela com o tempo, beleza? Então, esses três gráficos aí, analisando o movimento progressivo, o movimento retrogrado, tá? E esse caso aqui da velocidade constante são interessantes para a gente entender e conhecer aí o movimento retilíneo uniforme, tá? E para finalizar, nós temos que aplicar isso matematicamente, né? Então o livro fala ali sobre função horária do movimento retilíneo uniforme. Então, na página 82 mesmo, nós temos a função horária do movimento retilíneo uniforme. É uma equação na qual podemos descobrir qual a posição de um móvel a cada momento do percurso. Essa equação é apenas uma reorganização, né, uma variação da fórmula para calcular a velocidade média, levando em conta que Vm é igual a V, pois a velocidade é constante, tá? E que o tempo inicial, né, o nosso T0, ele tende a ser igual a zero. Então, nós podemos concluir o seguinte: a fórmula da velocidade é essa daqui. Velocidade média, né, é igual a V, que é igual a ΔS sobre ΔT. O que seria ΔS? ΔS é a variação do espaço, certo? Ou seja, posição final menos posição inicial. E o ΔT é a variação do tempo, ou seja, final menos inicial, tá?
Só que eu quero descobrir o meu S, tá? Quero isolar ele. Como é que eu vou fazer para isolar ele, né? Isso daqui tudo é igual a V, beleza? Então, eu vou pegar toda essa parte de baixo aqui, ó, da equação. Aqui é um T, né? Toda essa parte de baixo. E vou passar para o outro lado. Eu vou ficar com V vezes T menos T0 igual a S menos S0, tá? Tempo final, né? Menos tempo inicial igual, né, a S, que é a nossa posição final, menos a posição inicial, tá? Isso sem se esquecer aqui do V multiplicando a variação do tempo. Só que, lembra que a gente concordou que esse T0 aqui, nosso tempo inicial, ele tende a zero, né? Começa a contagem ali pelos 0 segundos, né? Então, isso daqui vai ser igual a zero. Logo, eu posso substituir essa equação aqui da seguinte forma: V vezes T menos zero é igual a S menos S0, tá? Agora sim eu consigo isolar aquele S ali. Como? Primeiro, vocês já aprenderam essa propriedade aqui, ó, distributiva da matemática, tá? Quando eu vou multiplicar algo dentro dos parênteses, eu tenho que multiplicar pelas duas partes ali do parênteses. Então, eu vou ficar com V vezes T e V vezes zero. Quanto é que é V vezes T? V vezes T vai ser VT mesmo, tá? Então aqui eu vou ficar com VT e V vezes zero é igual a zero. Então agora basta só eu repetir. S menos S0, tá? Agora eu continuo. Eu quero isolar o S. Então o que eu vou fazer? Esse S0 aqui, ó, que está aqui subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então eu vou ficar com o meu S isolado aqui sozinho igual a S0 mais V vezes T, tá bom? Com essa equação aqui eu consigo descobrir a posição de qualquer móvel, né, tendo ali a velocidade e o tempo, beleza? Então, utilizando essa forma, nós podemos calcular a posição de um móvel em qualquer momento do tempo, né? Isso que eu já tinha afirmado. Ela funciona como uma espécie de previsão do movimento. Mas lembre-se, essa forma só pode se aplicar ao movimento retilíneo uniforme. Gente, com isso nós finalizamos o capítulo 4, finalizamos o conteúdo do primeiro bimestre, então só basta a gente exercitar, tá? Vai ser passada uma lista de exercícios de vocês com algumas coisas do livro, tá? Alguns exercícios tirados do livro e outros não, tá? Eu vou fazer uma lista de exercícios baseados naqueles conteúdos que eu pedi para que vocês sublinhassem, tá bom? Para que eu saiba que vocês estão copiando, que vocês estão sublinhando, que vocês estão prestando atenção na aula. Então quem tem um livro é só dar uma olhada no livro, quem não tem um livro dá uma olhada no conteúdo que você copiou. E alguns exercícios vão ser do livro mesmo. A gente vai exercitar até o momento das nossas avaliações, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo todo esse conteúdo. Eu sei, muita fórmula, é um conteúdo novo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem contar comigo, tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.
com correção de exercícios. Tchau, tchau!